Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez entrando na sua residência, fazendo parte da sua vida. Embora por pouco tempo, este sábado vai ser especial, nós queremos trazer muito conteúdo para você. Hoje, na sua casa e na sua tela, vai estar conosco a doutora Juliana, que é veterinária, e vai trazer dicas sobre o bem-estar e a saúde preventiva dos pets. Isso é muito importante. Todo mundo tem o seu pet aí, tem alguma lembrança, Com né? certeza. Uma história de pet. Quem não tem um pet ligado a uma boa lembrança da infância, da adolescência ou mesmo da vida adulta? É verdade. Nós teremos também uma entrevista com a senhora Cakes, uma entrevista muito interessante. Você precisa conhecer a história dessa mulher e tudo que gerou a superação, o que hoje é essa maravilha da culinária. Exatamente, Tiago. A senhora Cakes vem na figura da Lidiane, trazendo uma história incrível que você não pode perder de conhecer essa história de superação, de como transformar a dor em amor, né, Tiago? É isso aí, você vai ter ainda um tempo para chamar os seus parentes para ouvir toda essa história e para acompanhar o Melhor da Vida que começa agora. Pega o seu cafezinho, senta aí, o Melhor da Vida está só começando. Bom dia a todos, bom dia você que está em casa, que nos acompanha. Nós estamos começando mais um programa Melhor da Vida e com muita alegria nós temos aqui Juliana Ramos. Nós agradecemos muito você nos recebendo aí na sua casa nesse sábado. E a doutora Juliana, que é veterinária, veio conversar com a gente sobre aquele que encanta a nossa vida, a minha, a sua, de muita gente aí dentro. Você tem essa pessoinha aí, esse serzinho aí na sua casa, o pet, o bichinho de estimação, né, Juliana? Juliana, um prazer te ter aqui. Muito obrigada pela tua presença. Então, começando, eu queria te perguntar um pouco sobre essa mudança de postura dos atuais tutores, antigos donos, né? Só por aí já é uma mudança de postura em relação aos pets, aos animais de estimação. Hoje a gente tem animais de estimação que são animais de serviço, que são de apoio emocional, né? E nós viemos de um contexto histórico lá atrás em que a relação entre os tutores e os animais ela era bem diferente, né? Principalmente em relação à saúde, quer dizer, nós viemos de um contexto em que o animalzinho ele só era levado ao veterinário quando tinha algum problema de saúde ou para tomar algumas vacinas. E de lá, década de 80 para cá, houve uma revolução nessa percepção do relacionamento com os pets e da valorização desse relacionamento, né? Então, queria que você trouxesse para a gente como é que foi essa mudança e o que ela representa. Sim, Jo, antigamente os animais eles eram criados com uma distância maior do tutor, né? Eles eram colocados dentro de casa para alerta, né? Caso tivesse algum ladrão entrando, né? Eles se alimentavam de uma forma menos adequada, né? Comiam comida de panela, sem nenhum contexto nutricional, né? Às vezes restos de comida que sobravam ali da família daquela casa. Normalmente só tomavam vacinas de raiva, né? Que eram oferecidas pelos sistemas de saúde, né? Do governo. Hoje, né? Principalmente com a pandemia, né? Em que as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, ficaram mais tempo com os seus pets, elas conseguiram criar vínculos muito maiores com esses animais. E isso trouxe realmente um olhar diferente dos animais para com as famílias. Ele deixou de ser um animal para proteger a casa e virar um membro da família, né? Então, o proprietário ele começou a ter realmente zelo pelaquela vida, né? Então, levar para o veterinário, tomar as vacinas adequadas, comer ração, que é uma
um apoio nutricional mais adequado, né? Dentre outras... Doutor, com esse aumento de cuidados, você percebe que os pets eles têm aumentado, têm ficado mais longevos, eles têm vivido mais tempo? Sim, sim. A longevidade tanto aumentou, né, que hoje em dia os animais eles conseguem viver aí os cães 12, 15 anos, né? Eu mesma tenho uma pet que ela veio para mim antes do meu filho, né? Então ela já está com 12 anos. Então, assim, a medicina veterinária ela tem evoluído muito também, né? Esse apoio, né, de deixar os animais, a gente trabalhar na medicina preventiva e no caso da doença a gente ter opções para dar para esses animais se recuperarem. Você falou aí, eu tenho uma poodlezinha que está com 18 anos, Uau. Você conhece, né? Uhum. Mas realmente a gente saiu desse contexto, né, em que o animalzinho, o cãozinho, o gatinho, nós estamos falando de pet de uma forma geral, mas claro, os cães eles ainda são o animal de estimação mais procurado pelas famílias, né? Então nós saímos desse contexto em que comia sobras e tal, para um mercado super especializado de rações, medicamentos, produtos de beleza, estética, higiene, enfim, roupa. Hoje tem tudo que você imaginar para pet, né? Sim. Na tua perspectiva de veterinária, cabe esse... não existe aí um pouco de exagero nessa? Eu acho que depende muito, né? Assim, eu consigo dizer que eu trato os meus animais como filhos. Então, assim, eu não deixo faltar a eles nada como eu não deixo faltar para o meu filho pessoa, né? Que é dentro daquela perspectiva dele ser um membro da família, né? Ser um membro da família. Então, assim, é uma responsabilidade que a gente assume quando a gente adota ou quando a gente compra um animalzinho, né? E isso tem que ficar muito claro para todo mundo, porque aquele animal, ele tem sentimentos, ele sente dor, né? Ele adoece, tá? Ele tem ansiedade de separação. Ele tem dores psicológicas, né? Tem dores psicológicas, ele necessita de contato, né, com os seres humanos. Então, é algo que eu acho que acrescenta muito, porque o ser humano, ele conseguir dar amor, né, e trocar amor com um animal, é algo que fala muito sobre cada um de nós. É interessante, eu tenho uma cadela que foi adotada, né? Ela é sem raça definida. Ela tem uma pelagem preta com branco, eu brinco que ela é uma border lata. Sim. Algumas vezes camufla ali, engana ali uma pessoa mais desavisada. E aí meu pai, ele brinca assim, rapaz, é isso mesmo, ele diz assim, é isso mesmo, até cachorro tem que ter sorte. Porque a minha cadela, ela foi resgatada de uma comunidade e ela tinha as unhas arrancadas, ela sofreu uma fase bem pequenininha. Algumas arrancadas e as outras pintadas de esmalte, né? Então acho que alguma criança ali estava brincando com ela. E ela chegou muito temerosa, ela tem 5 anos, ela não aceita cola ainda. Traumatizada. Né? Imagina o tanto de trauma. Meu pai brinca, rapaz, é isso mesmo, até pet, até cachorro tem que ter sorte. Né, de que ela começou uma vida ali sofrida. Difícil. E hoje ela encontrou ali um abrigo. Né? Eu tive um Beagle e eu adorei. Eu digo, cara, eu só quero ter Beagles o resto da vida, porque ele é alegre, ele é divertido, ele tem muita energia, né? Para fazer atividade física. Sim. É simples, como se fosse uma vibe, um cachorro com uma vibe boa. Eu digo assim, eu não quero um cachorro que fique dormindo o dia todo, né? Uma outra racinha que não corra, que não interaja tanto, né? Daí eu digo, mas isso depende muito do tutor, viu? Também dá para fazer essa... O animal, ele interage. Olha. Quanto mais ele recebe estímulo, mais ele interage. Né? Então, se é um tutor que não interage tanto, ele vai ficar mais tempo dormindo, vai engordar, Juliana, mais. Traz pra gente assim, um esclarecimento com a visão clínica dessa coisa. É mito ou verdade que o cachorro adota a personalidade do dono? Então, em alguns casos sim, né? Muitos animais acabam se parecendo e adotando, né, a personalidade do tutor. Mas isso depende muito da primeira infância, né, desse animalzinho, como ele foi estimulado, né, que é o que eu acabei de falar, como que ele foi tratado,
né? Às vezes a gente pega um animalzinho, já adota, né? Já maiorzinho, então ele já vem com uma história. Isso, com muitos resquícios da vida pregressa dele, que às vezes é um pouco trabalhoso, né? Você realmente amansar, às vezes, o animal, tirar um pouco essa questão dos traumas. Estabelecer confiança. Estabelecer uma relação de confiança, exatamente. É interessante da cachorra que eu falei, ela tem um trauma com vassouras. Se você começar a varrer ali perto da sala, ela vai para outro canto, atrás Desaparece. Desaparece. E o rodo não. Olha a que nível, né? O rodo a gente passa perto da pata dela, ela dormindo, ela olha, aí dorme. No teu entendimento, quais seriam os cuidados que os tutores devem realmente observar com os seus animaizinhos? Que isso isso não pode faltar. Em primeiro lugar, quando a gente decide ter um pet, né, a gente tem que ter muita consciência se o ambiente que a gente vai oferecer para aquele animal é adequado. Né? Então eu tenho que garantir segurança, tá? Se for um gatinho, né, é ideal que seja um ambiente telado, né? Se for um cãozinho, a gente tem que ter consciência que está trazendo para casa um filhotinho que pode estar destruindo ali móveis, chinelas, paredes, né? Então, assim, tem que ter esse preparo. Que vai precisar passear. Então, assim, tem que ter esse preparo psicológico em primeiro plano, o ambiental. O que eu vou oferecer para esse animal. A condição do ambiente de acolher aquele tipo específico de pet. Exatamente, se é adequado ou não, né? Porque às vezes a gente precisa fazer algumas mudanças, né? Às vezes o animalzinho adoece, tem algo que eu preciso mudar e eu não consigo confinar ele, às vezes, numa varanda, por exemplo, né? Porque eu não quero que suje a casa. Quem tem animal tem que aprender a lidar com, né? Com dejetos, com pelos, né? E esse ambiental também envolve o meu ritmo de vida, né? Sim. Quanto tempo eu passo fora para trabalhar, se eu viajo muito, se eu não viajo. Quantas pessoas moram faz parte dessa qualidade ambiental. Exatamente, se eu tenho criança, tudo eu tenho que avaliar, porque às vezes eu tenho um animalzinho alérgico, por exemplo. A gente sabe que se ele for um alérgico alimentar, a gente vai precisar ter uma estratégia, porque com criança fica mais difícil de você controlar, né? A criança tá comendo um biscoitinho ali, compartilha, compartilha com o pet, porque é irmão dele, né? Nesse cenário, tá? Sim. E num segundo plano, né, e não menos importante, né, seria a questão das vacinas, porque a medicina preventiva, ela é muito importante para que esse animal tenha longevidade, né, tenha saúde, tenha qualidade de vida. Tá? Oferecer uma ração de qualidade, né? Hoje em dia, como você falou no começo, a gente tem uma variedade imensa de super especializadas para todos os tipos. Isso, tipo de raça, tamanho, idade. Né? Idade. Então, assim, conversando com o médico veterinário, ele, né, na consulta pediátrica, que a gente chama, quando ele é bebezinho, você consegue ter todas essas informações, né, em relação até o localzinho que vai fazer o xixi, que vai fazer o cocô, para poder estar ensinando, né, oferecendo uma boa ração, dando as vacinas nos períodos adequados, né, para construir a imunidade desse paciente e ele, né, poder levar uma vida mais saudável. Tá? Então, eu acredito que esses são os principais pontos. Assim. E você tocou num ponto muito importante, que é o das vacinas, né? Hoje existem à disposição no mercado e são oferecidas várias vacinas. Sim. Algumas até foram descontinuadas, né? Como o caso da leishmaniose. Mas a gente sabe que muitas vacinas são caras e que para uma boa parte dos brasileiros e também provavelmente para pessoas que estão nos assistindo, não tem como contemplar toda essa gama de cobertura vacinal, né? Então, se você pudesse nos dar umas dicas assim, quais as vacinas fundamentais que não pode faltar? Porque a gente sabe também que a questão do leque de opções de vacina que vai ser aplicada depende muito também das próprias circunstâncias ambientais do animal, que são necessárias para um determinado tipo, em outro contexto aquilo ali não é uma coisa tão essencial, dizer assim. Então, claro, nós temos a raiva, o que mais seria assim, fundamental? Hoje nós temos no mercado 4 vacinas, né? 4 tipos de vacina, que são as virais, que elas podem ser V8 ou V10, tá? Vai depender do laboratório.
A gente tem a raiva, que tem no sistema público de saúde, gratuito e particular, né? Temos as vacinas de gripe e a vacina de giardia, tá? Num contexto, né, se o tutor ele tem condição de fazer, o ideal é que faça no mundo perfeito, que faça todas, né, para deixar o animal bem protegido. Mas a gente consegue ter algumas outras estratégias, mas assim, primordial é fazer a viral e a raiva. Não e elas são anuais? Como. Sim, a gente tem os protocolos iniciais, né, que variam entre 3 e 4 doses, com intervalo de 21 a 30 dias, e os reforços são anuais. Aí quando você perde o protocolo, aí às vezes a gente tem que repetir, né, para poder deixar ali o animalzinho protegido. Porque no caso, assim, diferente da medicina humana, a gente acaba não titulando, né, fazendo a titulação de anticorpos para saber se o animal realmente está imunizado. Então a gente segue os protocolos, né, de acordo com a orientação dos laboratórios fabricantes das vacinas. E as vacinas, elas são fundamentais não só para a segurança do animalzinho, mas também das pessoas que convivem com ele, né? Sim, então é uma questão da saúde de todos, da preservação de todos. Doutora, e um ponto polêmico é a questão da interação adulto-criança, de permitir ele lamber a boca, a gente brinca que é a vitamina S, né? De sujeira. Mas, assim, se é um animal bem cuidado, né? É lógico que não é o ideal que o animal fique ali lambendo, mas, assim, o ponto primordial para você se preocupar em relação a isso seria a vermifugação, né? Então, sempre que for vermifugar o animal, é interessante vermifugar todos os membros da família e seguir nessa proposta, né, de segurança. Mas... E qual a frequência ideal para quem está nos assistindo saber com que frequência ideal o seu animalzinho deve ser vermifugado? Então, na verdade, no mundo perfeito, o ideal é que os animais passem pelo exame que a gente chama de coproparasitológico. Então, você coleta as fezes, leva para o laboratório e avalia a necessidade da vermifugação, tá? Normalmente os tutores às vezes não topam fazer o exame, né? Então, quase nunca, né? Aí acaba que eles preferem vermifugar. Então vai depender muito do acesso que esse animal tem à rua, né? Então é um animal que passeia todo dia. Então fazer aí uma vermifugação a cada 3, 4 meses, não sai tanto, a cada 6 meses. Mas, reitero, né? O ideal é que ele faça primeiro o exame para que a gente não fique vermifugando esse animal sem saber exatamente. Sem necessidade. Ju, peço desculpa, a gente vai dar uma pausa no intervalo. Pessoal, a gente vai dar uma pausinha aqui, mas volta já. Fica aí que a gente já vem. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. A vida. Pronto, voltamos então para continuar o nosso bate-papo aqui com a doutora Juliana Ramos, veterinária, que está dando dicas aí de como é que a gente pode cuidar melhor da saúde dos nossos pets. O que você teria como dica para quem está nos assistindo? Como é que os donos de pets, os tutores de pets, eles podem observar e ter dicas de que o animalzinho dá de que alguma coisa não está bem? Que tipo de comportamento
que aparece no comportamento dos animais de estimação que pode dar uma dica de que alguma coisa não está bem e que precisa de ajuda? Em geral, né, o que é mais comum aí na clínica, né? São problemas de pele, normalmente, ou hemoparasitoses, né? E aí eu incluo aí nos cuidados essenciais, né, o controle parasitário, né, de pulgas, carrapatos, né, os vermífugos, eles estão ali junto com as vacinas e uma boa ração, certo? Então, assim, normalmente o animal, quando ele adquire uma hemoparasitose, por quê? Porque a gente mora num lugar quente, então, assim, é muito favorável para os animais eles adquirirem, né? E aí nosso clima, desculpa eu te cortar, mas só para não perder o gancho, né? O nosso clima, ele é mais, ele promove mais a parasitose por carrapato do que pulga. Sim. Porque a pulga é mais do frio. Mas assim, aparece. É mais difícil, mas aparece. É mais como um carrapato. Realmente por conta do ciclo de vida deles, né? E por conta do clima. Tá? Então, assim, numa hemoparasitose, que é o que é muito comum na clínica, né? O animalzinho, ele para de se alimentar, às vezes ele tem um vômito. Ele fica triste. Fica mais quieto, não brinca tanto. Então, no cachorro, acho que a frequência respiratória indica dor, né? Quando ele tá mais com uma respiração tipo ofegante, às vezes ele tá ali sofrendo uma dor que ele não diz, né? Normalmente esses casos de dor, né, já é com animal às vezes mais senil, por exemplo, ele já tem um problema articular, né, e aí a gente pode reparar isso, né, às vezes gato, ele entra na caixa de areia, ele começa a fazer do lado de fora, gato é muito limpo, ele não faz muito dejeto fora do local dele, então se ele tá fazendo fora, tem que investigar, às vezes pode ser ele não entra na caixinha de areia, por exemplo, por conta de dor. Entende? Interessante. Então, é porque é uma coisa que demanda do tutor identificar isso, porque o animal tem uma linguagem totalmente diferente da nossa. Ele não tem como dizer o que está sentindo. Tem que ser o tutor estar atento. Então, via de regra, Juliana, qualquer mudança brusca de comportamento no seu animalzinho em casa, ele é um sinal de alerta, né? Sim, com certeza. E é importante alimentação, gestão de água, né? Sempre quando algum tutor me liga e diz, doutora, meu animalzinho não tá bem, está comendo, tá brincando, tá bebendo água, fez cocô, fez xixi, como é que tá o cocô, né? E uma outra dúvida para quem está nos assistindo também, aproveitando aqui do teu conhecimento, qual a frequência ideal dos banhos? Isso depende muito, varia muito de raça para raça. Tem a ver com a pelagem, pelo curto, pelo longo? Isso, exatamente. Tem animais que às vezes passam 15 dias sem banhar, 20 dias e eles não têm cheiro, né? Mas a grande maioria é semanal. O banho, em geral, é semanal. A minha tem um pelo longo, eu noto que mais importante do que o banho é a escovação. A escovação. Se deixar um tempo sem escovar, aí fica o odor mais rápido e coceira, e ela bem mais inquieta, e a escovação. Tem que fazer. Animal de pelo longo tem que escovar sim. Minha bordelata tem que escovar. Tem que escovar, porque quando ele chega no pet, se ele vai tirar nó, também é um sofrimento para esse animal, né? Os tutores que têm animais de pelo longo, eles têm que ser muito conscientes em relação à necessidade de estar escovando os animais, para ele não sofrer lá na hora do desembolo, né? É verdade. Ser mais e tem a saúde dental também, né? Também. Escovar os dentes, que é uma coisa que muitos esquecem. Acaba que eles levam a escovinha, né? E o creme dental e faz só no banho, né? O correto, né, seria pelo menos dia sim, dia não, né, como a gente. Mas assim, hoje em dia eles comem muito ração, né, então é interessante a gente oferecer, às vezes, aqueles ossos de couro, exatamente. Eu ouvi dizer que o atrito com esses ossos. O atrito, ele funciona como um processo mecânico, né, de escovação, já que a gente não faz essa escovação, por exemplo, como a gente, né, de escovar todo dia. E até porque tem animais que são difíceis, né, de fazer essa troca. Sim, eles não toleram, né, esse manuseio. Tem animaizinhos que são difíceis, outros já são mais tranquilos. Sim. Algumas raças, elas têm muita tendência ao acúmulo, né, de tártaro, principalmente as raças menores, que os dentes são muito juntinhos.
Então a gente tem que ter um cuidado maior aí nesses Doutora, agora assim, dentinhos. por experiência, né, minha mesmo e de amigos, familiares, existe eu entendo que existe uma facilidade dos cães terem alergia a frango. E a maior parte das rações tem alguma proporção de frango. O meu cachorro teve um problema sério, a gente mudou tudo, a alimentação, a gente cozinhava os vegetais, fazia a carne, tudo separado para ele, mudou o sanitizante de casa, mas quando a gente procurava a ração, tinha lá vísceras de frango, tinha uma pontinha de frango e alguma coisa que atrapalhava a gente. A alergia alimentar, né, hoje em dia ela acontece com maior frequência, né? A gente consegue, porque antigamente, como a gente falou, né, os animais comiam os restos de comida e temperos, comia alho, cebola. Comia tudo, tomava pão molhado com café com leite. Mas hoje em dia a gente já tem um cenário diferente, né? A gente já tem muitas raças que têm predisposição a ter doença de pele em virtude da alimentação, né? E como evoluiu também essa questão da alimentação, hoje a gente tem muitas rações que a gente chama de hipoalergênica, né? E aí elas não têm normalmente a proteína do frango, né? A proteína da carne. Entra ali numa prateleira mais complicada. São as rações que a gente chama de terapêuticas. Juliana, você atende numa clínica, você atende em domicílio, como é que... Sim, eu tenho um trabalho em que eu trabalho num laboratório, né, de medicamentos veterinários, e no meu tempo extra, normalmente finais de semana, é que eu consigo fazer os meus atendimentos de domicílio. Certo, então você pode acessar aí pelo Instagram dela e você pode ter a consulta da doutora Juliana aí na sua casa, bem confortável, sem ter que esperar atendimento, aquela coisa toda. Um luxo, hein? Um luxo muito mais confortável e tem um atendimento super especial. É um luxo teve você de ter aqui essa profissional tão capacitada, trazendo um pouco do conhecimento dela. E, Juliana, muito prazer, foi muito bom ter você aqui, uma alegria, sem dúvidas. E a gente volta já com mais entrevistas aqui no Melhor da Vida. A gente vem já. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato com Olá, você que está com a gente aqui no Melhor da Vida na sua manhã neste sábado. Hoje nós vamos ainda encontrar essa pessoa tão especial que veio aqui falar com a gente sobre amor, superação e bolo. Que coisa melhor do que bolo, Não Thiago? só bolo, delícias da confeitaria estadual. Lidiane, senhora Cakes, querida, muito obrigada por ter vindo. É um privilégio ter a sua presença aqui hoje. Quero que você saiba disso. Eu me sinto honrada com a tua presença, porque você é uma pessoa realmente maravilhosa, especial e de uma grandiosidade que se revela em tudo que você faz. É isso aí. E a primeira pergunta, é um prazer ter você aqui realmente. E a primeira pergunta tem que ser: Lidiane, você sempre fez a culinária, sempre cozinhou, né? Ou como surgiu a senhora Cakes? Pronto, não, realmente a culinária fazia parte da minha vida através da minha mãe, mas nunca foi algo intencional, algo que eu quisesse para a vida, como profissão. Exatamente, eu realmente trabalhava em outro sentido, em outro setor, muito diferente do que eu trabalho hoje, e a confeitaria ela surgiu através de uma dor profunda na minha vida, do que aconteceu, e salvou a minha alma. Conta pra gente um pouquinho, compartilha com a gente um pouquinho dessa história, que é uma história linda de superação, que com certeza vai mudar muito a sua perspectiva, que está nos assistindo aí, de como podemos lidar
com as dores da vida? Eu trabalhava, né, em um setor diferente do que eu faço hoje, bem diferente. E em um momento da minha vida, eu tive gêmeos, né, foi um prazer enorme, foi algo que Deus foi gratificante, né, e em um momento da vida, um deles, né, saiu do cotidiano onde eu estava, no local, e se deparou com um balde, algo que, na verdade, a gente tinha na minha casa, uma drenagem do ar-condicionado, que aparava um sistema de drenagem para cair num balde. Que dava no balde na área da minha casa. Que idade tinha seus filhos? 1 ano e 2 meses. E lá, meu marido, na verdade, ele colocou esse balde justamente para que os meus gêmeos, né, não viessem a molhar e eles caírem, né, assim, escorregar, algo desse tipo, que foi tudo tão bem pensado e a gente realmente, eu acredito que eu subestimei até um pouco a inteligência, né, das crianças. A capacidade dos bebês, né, de sair disso. Então, em um momento que eu fui fazer o lanche do meu mais velho, que eu tenho um filho de um pouco mais da idade dos gêmeos, nesse café da manhã, eu já tinha soltado ele, já tinha dado de mamar, já tinha feito tudo certinho, e eu solto para eles realmente transitarem na casa. E nesse momento, eu fazendo esse café da manhã para o meu filho mais velho, perco um pouco de vista dos dois, mas eu veia eles sempre passando, né, para lá e para cá, e um deles chegou com o cabelinho molhado, que era o Murilo, e eu falei, nossa, Murilo, onde você molhou seu cabelo? E quando eu fui para a área, né, eu me deparei com um dos meus filhos num balde, já imerso, né, emborcadinho. Que era o Miguel. Emborcadinho já em parada cardiorrespiratória, sem nenhum movimento. E eu tirei ele imediatamente, pedi por socorro. E nesse momento, né, assim, fui atendida até para a polícia, que estava passando bem na hora. São coisas que só Deus explica, né? Naquele momento eu precisava entregar o meu filho, porque eu estava só com eles, tudo pequenininhos, e eu mesma entreguei Miguel, né, desacordado, para que eles levassem ao pronto atendimento mais rápido da minha casa, perto da minha casa. E eu disse, moço, só leva, porque eles até pediram para ir com eles, mas nesse momento eu não poderia, porque eu ainda estava sozinha com os 2 bebês. Eu imagino a sua angústia. Muito angustiante. Tendo que fazer esse movimento, né, sem poder seguir com o bebê e tendo que ainda atender os outros 2. Sim, que precisavam também de mim. Claro. Né? Então, e aí ele foi levado, então, para o atendimento de emergência. Isso. Foi levado para atendimento de emergência. Ainda passou 1 ano e 2 meses com gente, né? Realmente ele foi para o hospital? Ele ficou quanto tempo hospitalizado? 4 meses na UTI, né? E voltou para casa com home care. Ele teve graves sequelas. Ele né? chegou a ficar em coma? Ficou em coma durante 4 meses, né? E ainda permaneceu, né, em coma vegetativo no hospital, e depois passou a ser um coma vigil, onde a gente percebia que ele abria os olhos, mas que não tinha um conhecimento. Então, nesse momento, quando ele foi para casa, ele já estava em coma vigil, né, onde a gente percebia que ele estava acordado, mas ele não tinha percepção do mundo, né, que era a mãe, que tinha os irmãos, né? E por muito tempo ele passou nesse estado. E teve um momento, como eu disse, 1 ano e 2 meses, quando ele deu a 2ª parada cardiorrespiratória, né? Em casa já. E aí nós fomos preparados, nós tivemos apoio, né, de hospitais, porque nós levamos ele para casa, mas ciente, né, dos procedimentos, do quadro dele, do procedimento que a gente, naquele momento, poderia salvar a vida dele, que era os primeiros socorros. Meu marido fez, nós chamamos da ambulância, mas realmente ele não conseguiu resistir, né, por um quadro bem debilitante.
e, né, veio a falecer. E veio a falecer. E como foi essa transição? Porque é uma dor que não tem como mensurar para uma mãe perder um filho nessa circunstância, né? Um filho bebê. E você passando por toda essa dor profunda, né? Não se rendeu ao sofrimento que ela causou. E é uma coisa que eu costumo abordar muito com as pessoas no consultório, de que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha, né? E você escolheu continuar. Sim. Em casos em que, hoje em dia, pessoas com dores muito mais, não subestimando, né, os níveis de dor das pessoas, mas que por questões até que não são nem dor, né? Por reveses na vida muito mais, menos graves, menos profundos, as pessoas estão desistindo, abrindo mão da vida, né? Do enfrentamento, do dom da vida, né? E a gente está falando aqui do melhor da vida. E eu acho que uma das coisas que caracterizam o melhor da vida, da experiência da vida, é a superação. E essa superação descreve o que aconteceu com você. Quer dizer, você não desistiu de viver, mesmo na questão das acusações, né? Porque como mãe... É interessante, você falou que teve, né? Essas duas abordagens. A culpa, a condenação. Sim, e também como o Como altruísmo, é que foi para apoio, você, né? lidar com essa culpa e com essas acusações, e até acusações de pessoas próximas a você, isso. Né? Que lhe acusaram de negligência. Isso. Imagino que isso tudo tornou a tua experiência ainda mais pesada. Sim, um pouco. Bom, perder um filho é assim, perder uma parte. Mas eu vi naquele momento, depois que ele faleceu, que eu precisava gerar algo melhor, sair daquela tristeza profunda, e eu precisava ocupar a minha mente. E ocupar a minha mente com coisas boas, né? Com algo positivo. Com algo positivo. Porque realmente é uma dor, não tem explicação. A essa altura você já tinha deixado o teu trabalho anterior, porque por conta da dedicação, né? Sim. Teve que deixar, então você estava sem atividade profissional nesse momento. Sem nenhuma atividade profissional. Eu e meu marido, nós pedimos demissão do nosso trabalho para que a gente pudesse se dedicar ao cuidado dele, porque ele precisava ir para algumas terapias, precisava tomar algumas medicações fora de casa, até a justiça, no caso, decretar alguns remédios, né, e algumas terapias em casa. A gente também teve uma luta judicial, né, com os planos de saúde, e nesse período eu precisava do apoio do meu marido. E daí, depois do falecimento dele, né, uma amiga me chamou para fazer um curso de ornamentação de flores, de paisagismo, porque eu já estava mais ou menos há um mês sem ele dentro de casa, eu me senti bastante triste e me senti bem isolada, porque nós nos mudamos do local do acidente, porque eu achei melhor não voltar para aquele momento, as lembranças, e refazer, né? Construir uma vida, reconstruir uma vida em outro lugar. Foi o meu primeiro passo. Né? E aí você foi com essa amiga para esse curso? Foi. Para um curso? Para um curso. Na verdade, ela me chamou para um monte de lugares nesse tempo, mas ela ligou para mim e falou assim: hoje eu marquei um curso, paguei por ele, para mim, para você, e nós vamos para esse curso. Aí eu falei, mas eu não estou precisando de um curso. E ela falou assim, eu vou lhe buscar. Eu estou a 5 minutos da sua casa. Não era sobre o curso, no final de contas, né? Era sobre você sair e fazer resgate, movimento. Era uma missão de resgate. Era uma missão de resgate. Porque quando você vai para um evento desses, você tem que se permitir aquele momento de dar continuidade à sua vida, né? Ou seja, não se ver como vítima e não se culpar também pelo acontecimento. Sim. Né? Porque como mãe, eu sei que sou mãe também, um dos sentimentos mais difíceis de combater numa circunstância dessa
é a culpa. Sim. O que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito de diferente naquela manhã para evitar, esse tipo de acontecimento? Me então, perguntei. mais do que o peso das acusações, é a dificuldade do auto-perdão, né? Sim. Que tem que acontecer nesse momento. Sim. E que bom que aconteceu. Aconteceu. E né? foi nesse curso ou foi em outro curso? Pronto. Foi nesse curso. Foi nesse curso. Nesse curso nós fomos o dia inteiro, só que nós precisávamos almoçar meio-dia e a gente não encontrou nada parecido. Só que lá tinha uma localização de uma confeitaria que achávamos que tinha bolo e salgado para a gente comer na hora do almoço e nós fomos até lá. Quando ela me levou até lá, não era nada de bolo, eram materiais para a confeitaria que existia naquele dia, naquela Era uma loja. loja de equipamentos. Uma loja de equipamentos, né, para confeiteiras. Mas lá estava dando uma ministração de um curso de bolos ornamentais, lindo, bonito. E estava lá na tela, eu parei e falei assim, meu Deus, que coisa perfeita, que detalhe, que amor, que cuidado, que trabalho maravilhoso. O resultado daquilo ali cativou você. Demais, demais. Você resolveu fazer o curso. Eu resolvi fazer um curso. E essa professora, quando terminou lá o curso, eu lembro que eu disse assim, moça, quando que você vai voltar a fazer esse curso aqui? Ela falou assim, nossa, eu moro em João Pessoa, mas hoje é o meu último dia aqui em Fortaleza. E eu peguei o cartão dela e ela me deu um pedaço de bolo e eu disse, eu acho que eu vou fazer esse curso. Daí, quando eu comi o bolo, foi o melhor bolo que eu já comi em toda a minha vida. E eu penso que ali, acho que Deus plantou assim um sinal. Um sinal. Ali tinha um remédio. Ali tinha um remédio para minha alma. Foi um momento de cura para você. Foi um momento de cura. Eu degustei aquilo ali como um almoço que a gente estava procurando. E eu comi, e aí eu fiquei com aquele cartãozinho dela. Isso foi em agosto. Com 3 meses depois, eu disse para o meu marido, eu acho que eu estou pronta e vou para João Pessoa fazer esse curso com essa moça. Porque eu me senti muito bem nesse dia e eu acho que aquilo ali pode, sei, eu vou voltar, uma profissão, não sei. Houve um chamado. Houve um chamado, houve um chamado. E foi o que aconteceu. Fui fazer o curso, e eu lembro que quando 2 dias eu passei em João Pessoa, e foi o primeiro dia, a gente voltava para o hotel. Quando eu retornei, todos os meus familiares falaram assim, você já voltou você já sabe fazer o bolo? Você sabe fazer o bolo? Eu falei assim, eu vou fazer esse bolo. E comecei dentro na cozinha de casa, e nós fomos para um condomínio, e comecei a fazer alguns bolinhos, e aí, na época, era só os meus vizinhos que compravam. E hoje, a gente só nas redes sociais já tem 17 mil seguidores, 17 mil pessoas que acompanham o meu trabalho. Clientes cativos. E para você que quiser dar uma olhadinha no trabalho da Senhora Cakes, vê aí no Instagram que primor de trabalho, né? Porque é um trabalho que a gente vê que vai muito além do comer, do bolo para comer. São obras de arte. É artesanal e é saboroso. E eu diria que são bolos que curam também. Sim, né? Porque tem uma história. Tem, né? Uma história de amor, dedicação. Eu acho que eu acredito que eu deposito, né, tudo isso no que eu faço. E é como se eu passasse um pouquinho do amor de uma mãe. Um detalhe interessante, Ju, é que assim, você falou que cozinhou, começou vendendo ali os bolos para os vizinhos, né? Sim. Você colocava realmente a sua mão na massa. Mas hoje que tem a Senhora Cakes, você ainda coloca a mão na massa? Sim. Sim, não pode deixar. Não posso deixar. Tudo que passa, eu realmente passo pelos meus olhos. Mas hoje a gente já tem 10 funcionários, tem uma empresa aberta, todos legalizados, de carteira assinada. Então, isso, para mim, prosperou e contribuiu para que outras famílias tirassem o sustento da sua família através da minha confeitaria, né? E também curar, né, essas pessoas
E o ambiente é muito gostoso. Os primeiros a serem curados são os funcionários. O primeiro a ser curado são os meus funcionários. Eu tô doidinha para ser curada por um bolo desse. Sim, mas aí você tem então a sua sede lá em Maracanaú, isso, né, que fica em Maracanaú, mas que as pessoas podem entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram. E tem o delivery também, né, que entrega. Sim. Até aqui em Fortaleza entrega também. Ainda não. Mas não. aí como é que só você faz isso com a gente? De Maracanaú. Olha aí. Olha, se acredita que temos que ir para Maracanaú. Mas a gente vai vir aqui para Fortaleza, se Deus quiser. Tem o plano de vir, de expandir para cá. Expandir, sim. E a gente tá assim, com dedos, pernas, tudo torcendo para que venha logo, né, para perto da gente. Eu tenho certeza que todo esse resultado, toda essa prosperidade, ela vem na fluência dessa energia maravilhosa que você emana, né? Que é realmente uma energia muito amorosa e muito tranquila, muito pacífica, né? Em que você transformou a dor, o julgamento das pessoas, a culpa em temperos, em sabores, né? Transformou isso em sabores doces, né? Não amargos, sabores doces que trazem toda essa doçura que você tem como pessoa, transmitida para os bolos lindos, maravilhosos e com certeza deliciosos que você faz. Mas o principal, eu acho, da tua experiência, Lidiane, é que você traduz a capacidade humana de superação, né, através do amor. Tem um detalhe que você não mencionou na tua história, eu vou pedir liberdade para compartilhar, que foi uma coisa que me tocou profundamente quando eu ouvi a primeira vez, é que lá no hospital, quando o bebê estava sendo atendido e os médicos estavam realmente preocupados com a gravidade do estado do bebê, e que ela compartilhou comigo que fez uma oração e pediu a Deus: por favor, não leve meu filho, que eu não estou pronta. Sim. Né? Foi. Teve esse... Exatamente. Miguel, nesse dia do acidente, ele estava muito passivo a óbito. Nós entramos na UTI do IJF e chegando lá, os médicos nos receberam, eu e meu esposo, perguntando, né, vocês são os pais do Miguel? Nós dissemos que sim. E ele foi falando, olha, eu vou permitir a entrada de vocês aqui na UTI, porque isso poderia ser uma pessoa de cada vez, mas Miguel estava muito passível a óbito e precisávamos se despedir, né? Assim, o intuito era da despedida mesmo. E nesse momento, quando ele falou, o que me veio, assim, eu estava vendo ele lá na maca, ele estava falando um pouco mais distante, né, porque ele abordou a gente bem na portaria da entrada da UTI, e eu só vi Miguel, e eu disse, eu me ajoelhei, não vi mais ninguém, só pedi a Deus, assim, nesse momento, Senhor, me dê a segunda oportunidade, e que eu cuido, que nesse momento, eu não estou preparada para perdê-lo, me dê essa segunda oportunidade. E realmente, assim, eu acho que tenho muita gratidão a Deus, porque Ele me permitiu cuidar. O que você diria, sendo a pessoa de luz que você é, o que você diria para quem está nos assistindo, que está vivendo algum momento de alguma dor, por uma perda, por uma dificuldade que esteja passando, seja de pode ser até só um desemprego, né, que a pessoa está ali se sentindo no fundo, sem perspectiva. O que é que vem do teu coração como mensagem para essas pessoas de como lidar com esse momento sofrido na vida delas? Tá. Eu vou só lembrar aqui, né, você sabe que me emociona bastante, porque você é uma referência de luz, assim, e eu lembro que quando eu estive com você me falou uma coisa muito importante, que foi que eu transmiti amor, e é isso que Deus passa pra gente. Não quero esquecer essa dor, ela
a saudade, ela tá sim. muito presente. Sim. Mas a partir dali, Construir a partir dali e Exatamente. refazer a minha Porque vida. a superação não é a dor deixar de existir. Isso. É apenas não perseverar no sofrimento que ela causa. Exatamente. Eu acredito muito que, mesmo diante da dor, você consegue sair e criar um objetivo ou criar algo que te tire, mas é necessário você aceitar. Se abrir. Aceitar essa dor, né, por um determinado, ficar no luto nesse momento, mas que a partir dali, a vida ela continua. A vida ela transborda e assim, o que a gente emana para os outros, realmente ela volta para você e volta, porque eu tenho tantos elogios de funcionários, de clientes, de pessoas que gostam do meu, isso é muito bom. É muito gratificante. Ressignificou a confeitaria, ela ressignificou a minha vida, ela foi remédio para minha alma. Sim. Pessoal, não deixem de acessar o Instagram maravilhoso da Senhora Bolos, Senhora Cakes. Senhora Cakes. Boleria Senhora Cakes, né? E acessem e vejam as maravilhas que tem lá. Com certeza tem muitos pedacinhos de felicidade para serem saboreados na Senhora Cakes. Ju, ainda mais, vamos dar um empurrão. Se você está em Fortaleza ou Caucaia, vai obrigatoriamente lá no Instagram e cobra. Vem pra cá. Vem pra Fortaleza. Vem pra Fortaleza e vamos encher pra ela entra lá sentir. e bota uma mensagem lá. Eu já vou entrar também e vou botar já lá. vamos botar, Vem vamos fazer a pra campanha. cá, Vem pra cá, Fortaleza. vem pra Fortaleza, vem pra Caucaia. Queremos a Senhora Cakes em Fortaleza. Sim. Pertinho da gente, né? Eu quero agradecer demais o privilégio de ter conversado com você, agradecer a sua disponibilidade, a sua abertura de compartilhar essa história, não só conosco aqui, mas também com quem está em casa, né? Uma experiência tão marcante, desafiadora, tão forte, né? Realmente você é um exemplo a ser seguido. Ai, muito obrigada. Viu? Te agradeço demais, querida. Muito obrigada. Por tudo, viu? Às vezes a vida dá sentido ao que parece mesmo sem razão. Se eu por acaso te encontrei, eu te acolhi no coração. A tua presença me faz crer que era pra ser, pra acontecer. Você me faz sorrir, me faz voltar a ser criança e sobre. Pois é, meus queridos, o que dizer depois de toda essa história linda, compartilhar esse momento tão especial aqui com a Lidiane. Foi realmente muito intenso, muito forte. Estamos todos aqui emocionados e tenho certeza que você aí na sua casa, de alguma forma, foi tocado por esse relato, esse testemunho lindo que ela deu. E esse é o nosso compromisso, né? De levar um conteúdo que realmente possa fazer a diferença de você, seguidor, você que está aí na sua casa. E espero que a gente tenha conseguido entregar por mais este programa e que você tenha um excelente final de semana, vivendo a sua vida em família, com seus entes, com o seu pet e que tenha realmente um excelente final de semana. Porque o melhor da vida é o amor, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Me faz voltar a ser criança e só brincar. Pra você eu posso oferecer todo o meu melhor. Pra você entrego o meu querer e também meu maior amor. Acolho tudo que é você,
que a vida tem